E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, todo mundo, beleza? Hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre como transformar um projeto que está em uma imagem em um site, beleza? Para isso, nós vamos simular um exemplo prático que pode acontecer muitas vezes no desenvolvimento de um sistema, que é você pegar um projeto ali, o cara tem uma base pronta e ele precisa para agora, com urgência, e você vai ter que desenvolver aquilo. Tá? Então a gente vai ter esse projetinho aqui pronto como exemplo para vocês treinarem, tá? Como treino para o trabalho de vocês, que seria o quê? Vocês vão ter uma imagem para vocês e vocês vão ter que transformar aquela imagem em um código utilizando Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript para poder tornar isso o mais próximo do design solicitado possível, beleza? Tá? Então aqui nós vamos trabalhar com esse exemplo aqui, ó. Temos um título, uma descrição sobre o site, uma linha, 2 cards, um texto de divulgação e as divulgações embaixo com 2 cards também. Tá? Ó, percebam que aqui é um card porque está escrito card, 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 card. Então a gente vai trabalhar só com card do Bootstrap. Um título, que é um H1, né? Um meu site sobre, que seria um textinho de exemplo ali. Seria como se fosse um parágrafo. E uma linha de separação que seria como se fosse um HR, que é só escrever lá HR que vai completar essa linha para nós, né? Então vamos a desenvolvimento disso aqui, beleza? Tá? Então a primeira coisa padrão, né, que a gente tem que são, que a gente já tem, já aprendeu a fazer, é criar uma pasta, né? Então botão direito, nova pasta. Ou, se estiver usando Linux, criar pasta, beleza? Então criando essa pasta, a gente vai nomear ela de retomada trabalho. Eu estou retomando sim, você pode colocar o nome de vocês, tá? Beleza? Essa pasta, nós vamos abrir o Visual Studio Code agora, tá? Dentro do Visual Studio Code, vocês vão clicar em File ou vão clicar em Arquivo, de Open Folder ou em Abrir Pasta. Isso aqui já se tornou padrão, né? Vão encontrar a pasta que vocês acabaram de criar. Retomar trabalho, vou selecionar ela. E aqui dentro eu vou criar o meu padrão de sempre, index.html e style.css. E a gente vai iniciar já nosso projeto aqui, tá? Só com esses dois tá bom já. Então aqui dentro a gente vai colocar lá, exclamação, enter. Tá? Criamos nosso padrão de código dentro do HTML. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é linkar com o Bootstrap. A gente volta no Google agora, vai lá no Google, tá? E pesquisa lá dentro por Bootstrap, tá? Bootstrap. Abrimos o Bootstrap então. Dentro dele, nós vamos descer um pouquinho abaixo e procurar por essas opções aqui, ó. Include CDN. E vai copiar esses dois links. Esse link, volta no código, depois do title, dá um enter, colo CSS, que é distmin.css, que é o primeiro link daqui, ó. Então agora a gente vai pegar o outro. Pode copiar ele, volta lá na outra linha, depois do que você colou o link do CSS, você vai colar esse link também lá, beleza? Aqui em Document é o título que vai aparecer no site, lá no topinho do site, tá? Lá naquela guia que geralmente vocês abrem. Então, vamos daqui como trabalho, tá? E a última coisa que a gente faz é linkar com o nosso CSS. Então, a gente link CSS. Se você escrever style certo aqui e também está escrito style certo aqui, então não vai ter nenhum problema, tá? É só cuidar isso para que não tenha nenhum problema. Então, vamos voltar para o nosso site agora e vamos entender o que está acontecendo. A primeira coisa que o meu amigo aqui quer, ele quer um título. Então, a gente vai lá no nosso site. Vamos criar uma div para separar esses elementos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem um título e um texto. A gente tem um card, um card, um card, um card, divulgação. Isso aqui, concorda comigo que isso daqui, ó, tá separado por essa linha? Então, isso daqui inteiro é uma seção. A gente pode chamar uma section para fazer isso. Então, vamos lá. Section. Que vai ser a nossa seção do quê? Do nosso texto, que é, vou colocar lá, título. E nós também temos a nossa seção do nosso texto, que é um P, de parágrafo, sobre meu site. Que é como tá lá, né? Confere. Meu site, tá, sobre meu site, tudo diferente. Meu site, isso aqui seria uma descrição do que vocês terão que fazer, tá? Enfim, tá lá nosso títulozinho. Vamos testar como que tá ficando? Lembrem sempre, abriu o Visual Studio, abriu a pasta, confira.
Tá marcado ao autosave, que é o salvamento automático? Tá marcado? Beleza, então tá tudo certo. Não tá marcado? Marca então, porque tudo que você faça seja salvo automaticamente, tá? Aí você não precisa dar o Go Live infinitas vezes, clica só uma vez. E não fecha esse navegador que vai abrir aqui, ó. Não precisa fechar ele, deixa ele aberto. É só minimizar, beleza? Ok, vamos lá. O que a gente tá faltando aqui? Ó, centralizar. Então vamos colocar um test center, né? Vamos colocar um test center para nós aqui. Então lá em Style, nós vamos colocar agora para... Vamos criar uma classe primeiro para isso, né? Criar nossa classe Py aqui na Section. Então nós vamos falar para Section Class. A Section vai ter uma classe chamada Py. Vamos falar Py, por exemplo. Então a classe Py vai mandar o H1 e o P para o centro. Nós vamos lá no nosso CSS, chama assim, ponto .py. Vamos fazer o que aqui agora? Vamos colocar lá, test align center. A gente voltar no nosso site agora, já centralizou. Texto, meu site sobre. Fechou. Agora, nós vamos ter que dar um espacinho, né? Porque aqui, ó, tem um espacinho e aqui tem um espacinho. Isso seria o quê? Um espaçamento externo, né? Dentro do nosso quadradinho ali do texto. Ou seja, deixa eu mostrar mais claro. Perceba que o título ele tem um espacinho para cima, um espacinho para baixo, um espacinho pra... ou seja, tem um espaçamento interno da nossa caixinha e também tem um espaçamento interno do topo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um padding da caixinha e um pad e uma margem do topo. Margem espaçamento externo, padding espaçamento interno. Beleza? Como que a gente faz isso utilizando o Bootstrap? A gente pode só usar as classes padrões, que seria margem abreviada seria M. Padding abreviado seria P, tá? Ou você poderia vir no CSS e colocar aqui dentro mesmo, para nossa section. Vamos colocar aqui então um padding de 10px. O que vai acontecer? Vou colocar mais. Já deu um espaçamento melhor, já deu um espaçamento ali. Só que não separou os textos, tá vendo? Por isso que a gente tem que fazer um por um, tá? Então vamos lá. Vamos tirar esse padding daqui e vamos usar a nossa classe do Bootstrap para fazer isso. Então a gente vai fazer aqui no nosso H1 o espaçamento da nossa classe. Class, vamos colocar lá, padding 3, por exemplo. E mesma coisa para o texto. Class, padding 3. Ou seja, a gente vai largar esse espaço da nossa caixinha do texto do H1. Automaticamente o nosso site já vai ter um espaçamento maiorzinho. Beleza? E agora, nós vamos dar um espaçamento de cima. Tá? A nossa section, ela está grudada aqui em cima. Se a gente colocar um padding para ela também, pad. Só que quando eu falo pé, P no caso ali, eu estou falando aqui, pad. Eu falo por todos os lados. Se eu quero só de cima, eu tenho as opções que eu tenho. Top, left, right, bottom. Ou seja, eu quero no espaçamento de quem? De cima. Então eu escrevo lá, abreviado, padding top seria PT. Tracinho 4, por exemplo. Olha lá, já deu um espaçamento de cima também. Poderia por 5. Poderia por 5. Aí ficou mais legalzinho, tá? Depois da section, a gente tinha aquela separação. Um HR. Olha lá, já apareceu uma linha para mim na tela. Beleza, vamos voltar lá agora. Quantas colunas temos aqui? Uma coluna, duas colunas. Ó, isso aqui é uma coluna, isso daqui é uma coluna, tá? Então a gente tem duas colunas. A gente vai ter que usar o quê? Uma grid com duas colunas. Beleza? Então vamos voltar no Bootstrap agora. Aqui. E vamos achar o nosso componente grid, para a gente separar nossas colunas. Tá lá em Docs. A gente vai procurar aqui no lateral aqui, ó, por grid. Aqui em layout por grid, ó. Grid, tá? A gente vai descer e encontrar por duas colunas. Ah, professor, eu só achei por três. Então você vai copiar essa com três colunas e vai apagar uma delas. Então clicamos aqui em copiar esse código do Bootstrap. Vamos ao nosso código, damos um Enter para separar nossas seções aqui, ó. Temos a nossa seção, que é a nossa seção pai do título do meu site. E aqui a gente vai colocar a nossa separação agora das nossas colunas, beleza? O que a gente tem que fazer agora? Apagar uma delas. Mas apagar só o textinho? Tem que apagar a div inteira, porque senão ela também vai estar ocupando todo o espaço. Só que nós temos um probleminha aqui, tá? Ela ficou coisas aqui e coisinhas aqui. Lá no nosso site, se a gente for perceber, vamos achar o site de volta aqui.
Percebam que o card ele ocupa um pouco mais de espaço, ou seja, ele é maior que o nosso quadradinho de divulgação. Vamos relembrar nosso conhecimento de programação? Uma coluna dividida em um site dividido em quantas colunas? Dividido em 12 colunas. Então vamos supor que a primeira aqui do nosso container equivale a, por exemplo, a 1. Aqui também, nós temos um quadradinho que é do nosso container, 1. Então nós temos 10 colunas para dividir aqui agora. Vamos deixar 6 por 4. 6 para o card, 4 para divulgação. Vai ficar legalzinho. Como é que eu faria isso na prática? Em vez de eu deixar só call, eu vou colocar call 6, que ela vai ocupar 6 espacinhos. E aqui eu vou colocar call 4. Tá? Lá no meu site agora já vai estar mais um espacinho melhor. Vamos ver como é que ficou na prática. Deixa eu pôr para baixo. Esse carinha aqui. Ó, ficou um pouquinho maior aqui, aqui ficou melhor. Ó. Ó a diferença de tamanho agora. Certo? Beleza. Vamos voltar lá para o nosso desenvolvimento. E como que eu faria agora para fazer esses cards? É só ir no Bootstrap, copiar eles e colocar no lugar da coluna. Somente isso. Tá? Então vamos lá no nosso site de volta. No Bootstrap. Vamos procurar lá na opção por cards, aqui na parte lateral, lá nos nossos componentes agora, aqui ó, card. Vamos descer e encontrar o mais parecido com aquele lá possível. Vai estar lá para baixo, provavelmente. Acho que eu passei já. Confere. Ai, ai, aqui. É uma imagem, textinho. Uma imagem lateral e textinho do lado. Imagem em cima, imagem embaixo, imagem aqui, imagem e textinho. Imagem e textinho. Copiamos o código. Voltamos lá no nosso setor. E onde a gente tem a nossa primeira coluna, a gente vai colocar essa nossa primeiro card. Beleza. Só que são quantos cards que o cara pediu? Quantos cards que o cara pediu? Pediu 2. Então a gente vai dar um enter para separar. Depois que a gente colar uma vez. A gente cola uma vez sempre dá 2 enter. Para pular uma linha, para separar, para não confundir depois as divs, tá bom? Colei outro. Ah, professor, mas ficou desalinhado. Olha como é que ficou aqui o meu código. O que você vai fazer para deixar isso aqui bonitinho? Aonde que está desalinhado? Ó, você deu os enter, separou aqui, né? Então você vai selecionar todos esses carinhas aqui, ó. Seleciona eles e pressiona Tab. 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 Beleza? Até alinhar. Tab de volta. Beleza. Eu dei espaço ali, aqui, div com div, div com div, div com div. E que essa aqui sobrou, a gente vai apagar uma para trás, aqui, ó, só para a gente alinhar de volta. Beleza? Tá sobrando div, será? Não, tá tudo certinho. Ó, ela abriu e ela fechou, ela abriu e ela fechou. Tudo certinho, fechou? E depois do outro lado é a mesma coisa, só que tem que pegar o card solicitado pelo carinha, que é o verde, ó. Um card verde. Então vamos tentar achar no Bootstrap lá um card verde. Ó, achei. Header, lá, Sussex card. A gente vai achar no código aqui embaixo, onde está falando sobre um card com o nome Sussex. Header, primário, secundário, Sussex. Aqui, ó, div. Então você vai copiar essa div só aqui, ó, da Sussex. Quando começa a div. Sempre quando começa a div é o nosso carinha que a gente vai trabalhar. Vem aqui, cola uma, arruma depois com os tabs, seleciona tab, 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 dá 2 enter para separar, cola outro, arruma com tab, 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 beleza? Seleciona o que você quer ali, por exemplo, caiu assim. Seleciona, tab, 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 tab. Depois só dá um apagar aqui embaixo. E a linha de volta. Fechou? Para deixar bonitinho, né? Se não quiser, não tem problema. Agora, a gente for olhar nosso site lá. Eu vou parar e rodar de volta. Acho que eu fechei. Tá ali, ó. Bonitinho já. Aqui seria onde ficariam nossas imagens, que a gente colocaria a imagem de exemplo. E aqui seria um componente do nosso site, certo? Então vai estar, bem dizer, quase pronto. O que está acontecendo? Ele não está centralizado, essas carinhas aqui, como está no nosso sisteminha aqui, ó. O que está acontecendo? A gente definiu que ele tem 6 para um lado e 10 e 4 para o outro. Ou seja, a gente não está ocupando os outros dois aqui, ó. Então a gente vai fazer o quê? Em vez de a gente criar uma nova div com container, vamos só aumentar o espaçamento.
Vamos deixar 8 para os cards, 4 para os textinhos. Já deu um espaçamento melhor, já ficou legal, tá? Então, basicamente, é isso que o cara pediu e é isso que a gente está entregando para ele. Só trocar as imagens agora aqui, certo? Só o nosso cliente agora ter as imagens, trocar os textos como ele quer. Fechou? Mas era isso. Salve esse projeto, crie um repositório no GitHub e coloque como trabalho o nome, beleza? E carreguem esses arquivos lá dentro. Um abração, até a próxima aula.